Olá você, grande abraço. Está começando nesta segunda-feira, dia 26 de dezembro de 2011, o seu Cidade Esportes, edição de todos os inícios de semana com todas as informações e trazendo para você os principais convidados, aqueles que são destaques do esporte de nossa cidade de Jacareí e também de São José dos Campos. O Cidade Esportes que em 2011 falou do bicicross, falou do taekwondo, falou do judô, falou do esporte amador, enfim, nós conseguimos aí levar até você várias informações importantes. Hoje, mais uma vez, contando com as imagens do cinegrafista Gino Rezende, também apoiando a Bruna Quinzani, que está também nos ajudando em mais este investimento, e com a supervisão do Rodrigo Leal. Aliás, por falar em Rodrigo Leal, quem está nos acompanhando também são seus sobrinhos, né? Ana Luísa e Luiz Gustavo. Hoje eles não vão dormir cedo mesmo, porque vão acompanhar o nosso programa. E depois nós vamos mandar também vários alôs àquelas outras pessoas que estão nos acompanhando. Nos nossos estúdios hoje não temos a presença da Isabela Ribeiro, nossa comentarista. A Isabela Ribeiro está na Alemanha, está passeando, está descansando. Ela promete voltar aí no final de janeiro para comentar sobre o basquete e para comentar também de vários esportes. O nosso entrevistado do programa de hoje, após um Natal tranquilo, está por aqui o piloto Will. O Will não nasceu em Jacareí, mas por várias competições na moto velocidade e esteve representando a cidade. Antes, Will, de nós falarmos com o nosso telespectador sobre as suas competições, eu queria saber, quando é que surgiu vontade de se dedicar à moto velocidade? Bom, eu sempre fui motociclista e sempre gostei muito de moto, então a minha paixão já era a moto e participar de um campeonato de moto velocidade era o meu sonho, foi daí que surgiu tudo isso. Você teve o apoio da família para começar essa correria na moto velocidade? Porque sim, a moto já é perigosa de você andar numa cidade. Os riscos que você tem nessas competições, que você teria possivelmente, interferiu? A família ajudou? Como é que foi isso? Eu acho que o primeiro apoio tem que ser da família. Isso existiu? Existiu e acho que é fundamental. E sem apoio da família você não vai para lugar nenhum. Quer dizer que não houve problema algum. A sua primeira competição, você se lembra quando foi? A primeira competição foi em 2008, no Campeonato Paulista. Eu participei somente de uma etapa como convidado, mais para estreante, e aí desde então eu gostei e não quis parar mais. De 2008 para cá, qual foi a sua melhor colocação nessas competições? Foi o ano passado que eu fui vice-campeão paulista, essa foi a melhor colocação. Só para o nosso telespectador entender, nós temos um campeonato que ele não é promovido pela Federação Paulista de Motociclismo. É o Superbike Series. Aliás, esse Series é uma nomenclatura inglesa. Então, essa competição ela só é apoiada pela federação, Will? Isso, ela tem o apoio da federação, mas quem organiza é a Moto School, que é uma escola de pilotos que existe em São Paulo, e ela faz toda a organização do campeonato e etapas. Qual é a sua categoria hoje? Minha categoria é 600 cilindrada Pro Amador, é uma antes da profissional. O que falta para chegar na profissional? Eu diria que falta mais investimento e dinheiro, porque a gente chega muito próximo do nível do profissional, porém a diferença de quem é profissional tem muito mais recursos para poder treinar e poder participar das competições. Então é falta mesmo de treinamento e a diferença que a técnica seria o tempo, né? Quanto o piloto mais rápido ele vai para o profissional. E quem tá nos observando em casa está percebendo que o Will está vestindo uma camiseta e ali aparece Shibata, Supermercado Shibata. É seu patrocinador, Will? Isso, o Shibata está comigo desde quando eu comecei a andar de moto, foi um dos primeiros patrocinadores, ainda continua no barco, então eu agradeço muito ao Supermercado Shibata, pelo Sérgio, pelo Fernando Shibata, que deram atenção a essa oportunidade, que não é fácil conseguir patrocínio, então, e mais difícil ainda é manter. Quando você fala em conseguir patrocínio aqui em Jacareí, já é uma dificuldade tremenda. Quer dizer, no primeiro contato que você manteve com o Shibata, eles já acertaram com você? Sim, teve uma breve negociação e a gente acertou alguns pontos de divulgação, tanto da marca deles quanto da divulgação do piloto dentro do supermercado, e que foi uma parceria que deu certo, eles gostaram e vem mantendo até hoje. No ano passado, me parece que a Prefeitura andou te auxiliando, a Secretaria de Esportes, em algumas etapas. Foi nesse Superbike Series que eles te ajudaram, Will? Como é que foi isso, essa ajuda? Essa ajuda, ela foi benéfica até quando? A gente tem um custo em média de R$40 mil, de 35 a R$40 mil por ano numa competição.
E a prefeitura me ajudou aí com média de R$2.000, que foram a inscrição de 3 etapas, né? O meu maior custo hoje não é a inscrição. O maior custo de todos os pilotos é a compra de pneus. Dessas etapas que você disputou ano passado, a melhor colocação qual foi? Você foi vice-campeão no ano passado, é isso? Fui. Mas qual foi a melhor colocação das provas que você disputou das etapas? Foi a última do ano passado? Não, a melhor colocação foi na terceira etapa, que eu cheguei em terceiro lugar. Eu ganhei mais pela regularidade. Como tem muita diferença de moto, alguns estão em primeiro, depois ele está lá embaixo. Então eu fui um piloto mais regular. Fiquei em terceiro, fiquei em quarto, fiquei em quinto e fui mantendo essa regularidade até o final, que foi que me deu o vice-campeonato. Mas a última etapa eu tive problemas mecânicos que me tirou o campeonato por causa disso. Aliás, você comentava sobre a parte mecânica, tanto no ano passado quanto nessa que você disputou recentemente esse ano, só para manter a nível de treinamento, nessas duas você não tinha mecânico? Não, eu tive mecânico na primeira etapa esse ano, né? Mas aí eu tive um problema que foi grave, eu não consegui consertar a moto a tempo para correr. Aí eu tentei fazer a segunda etapa de novo, aí já sem patrocínio, sem patrocínio adequado, vamos dizer assim, e sem mecânico, também não consegui, aí abandonei o campeonato, vi que não ia ter condições sem recurso. E aí fui fazer a última etapa agora, que é a do Campeonato Brasileiro, mais como um treinamento para o ano que vem, mas eu fui sozinho, só eu e a moto e acabou, sem mecânico, sem nada, com a cara e com a coragem. Aí tive um problema de uma peça que escapou da moto, não tinha outra para reposição, tive que voltar para casa antes da corrida de novo. Ô, Will, isso é comum acontecer com os outros pilotos que estão competindo, ou você vê que os seus concorrentes, eles têm mais patrocínios e com isso têm mais facilidade de aguentar uma prova com um problema desse que aconteceu com você? Eu diria que meus concorrentes diretos, eles têm mais patrocínio, têm mais apoio, e alguns não somente patrocínio, mas como eles têm mais recursos. Ele pode não ter patrocínio nenhum, mas aí ele tem um patrocínio, né? Que aí acaba bancando e também tem mais opção de treinamento e tudo mais. Então eu digo que o meu vice-campeonato para mim foi mais do que um vice-campeonato, porque eu sei que entre eles que estavam ali, eu que corri com menos recursos e consegui um resultado melhor. Só para você, telespectador, ter uma ideia, no ano passado a TV Cidade de Jacareí esteve em Interlagos acompanhando algumas competições do Will, inclusive o Gino Rezende, o Rodrigo Leal, e as provas, inclusive, elas foram colocadas para você ver no ano passado. Do ano passado para cá, Will, a LIF, nós temos aqui uma lei de incentivo ao esporte competitivo na cidade. Algumas pessoas que aqui estiveram conseguiram esse patrocínio, outras pessoas não. Você chegou a fazer alguma proposta de LIF aqui na cidade de Jacareí? Porque eu vejo que você já tem o Chibata. O Chibata, ele já paga impostos. Se por um acaso você fosse aceito na LIF, o próprio Chibata não bancaria esse valor para você? Creio que sim, porque é só direcionar o recurso que vai para o imposto para o esporte, então não vejo motivo para não direcionar. Então, por que duas vezes você entrou e não conseguiu essa LIF? Olha, eu não sei qual que seria a decisão exata do pessoal, mas eu imagino que eles devem dar prioridade para outro esporte, né? E foi uma das respostas foram que a prioridade é para o esporte coletivo, e por mais que eu estava trazendo visibilidade para a cidade, porque o campeonato tem uma visibilidade enorme no Brasil afora, tanto em revista especializada, em televisão, mas mesmo assim eu não consegui aprovação, não saberia dizer exato o porquê. Mas uma vez falaram que o meu projeto estava muito baixo, talvez muito alto, então quer dizer, eu adequei o projeto no outro ano, acreditando que com um projeto com um recurso maior, inclusive por participação no Campeonato Mundial, e aí falaram, não, mas agora seu projeto é muito caro, não dá para fazer. Eu falei, então eu não sei, se eu ponho pouco na prova, se eu ponho bastante na prova, aí eu acabei desistindo. Esse ano, por exemplo, eu não participei da LIF. Dessas duas vezes que você participou da LIF, você esteve nessa reunião que eles definem os valores ou não? Ou só te comunicaram, olha, Will, o seu valor estava muito alto, eu estava muito baixo. Baixo é estranho, né? Porque eu vejo o seguinte, se você tem, por exemplo, um basquetebol daquela cidade, recebendo 300 mil de LIF, tudo bem, está disputando a Série 1, não está errado não. Agora, se você tem um só competidor com um valor inferior, e o grande detalhe que eu vejo é que você já tem um patrocinador. Eu me lembro que o secretário de esportes, Hernani Barreto, ele fez um trabalho legal nessa gestão que ele está à frente da prefeitura municipal. O Hernani, ele fez algumas visitas a várias empresas aqui da cidade de Jacareí, oferecendo todas as modalidades. No seu caso, Will, ele não precisaria visitar o Chibata para fazer a proposta, porque você já recebe um patrocinador. O único que iria ser beneficiado é o seu patrocinador e você. Sim. Então, o valor mínimo que você teria colocado, que eles recusaram, você se lembra da LIF? Era o valor de R$24 mil.
Quer dizer, para todas as competições. Isso, para participar. Esse seria um orçamento mínimo, só um custo de pneu que eu teria. O resto eu bancaria de outras formas, com outros patrocinadores fora da LIF. Então, assim, era um recurso mínimo que eu necessitava, 20, 24 mil reais. Agora, para você ir para uma competição hoje, para você sair de casa com a moto, é você que transporta a moto até a competição, né? Isso ficaria em quanto? O custo por etapa é em média de 3 a 4 mil reais. Aí por etapa? Por etapa. Que aí inclui a inscrição na etapa. Hoje uma inscrição numa corrida somente, que você pode escrever só por corrida, ela está em média de 800 reais. E aí tem um par de pneu, o mínimo que você tem que usar é um par de pneu, já são mais R$1.000. Aí tem que vir gasolina, transporte, hotel, alimentação, mecânico. Então esse custo todo dá por volta de 3 a 4 mil. Eu digo 3 porque é 4, porque assim, se eu usar 2 pares de pneu, já é mais R$1.000 a mais. E os pilotos profissionais têm essa facilidade, eles têm pneu novo para correr sempre. Então, no meu caso, eu uso um usado para treinar, eu pego um novo, uso um pouco e tento economizar para o dia da corrida. Então, é bem sacrificante. A sua caminhada, Will, para o profissionalismo, você sente que ela está próxima ou não? Não, eu acho que ainda está um pouco distante por falta de patrocínio. Eu acho que, infelizmente, o esporte, acho que no Brasil em geral, a gente se resume a dinheiro, é o patrocínio. Se você tem, você consegue competir, porque a gente tem que ter a sua atividade profissional, a gente tem que trabalhar para poder ir lá correr. Agora, se você pode se dedicar 100% do seu tempo para a competição, aí você consegue ter o desempenho melhor e consegue também resultados melhores também. A moto velocidade, nós temos o motocross, a moto velocidade. Qual que é o mais velho, Will, dos dois? Ou os dois surgiram na mesma época? Olha, quanto é a idade, realmente eu não sei muita par. Mas são características bem diferentes, fica claro, né? Mas, isso sim. Agora, o mais perigoso? Bom, eu que sou piloto de moto velocidade, eu acho que o motocross é mais perigoso. Dá uns pulos que o pessoal dá na rampa, voa lá para cima, eu acho perigoso. Mas quem está no motocross, acho que a moto velocidade é mais perigosa, porque anda muito mais rápido, né? Dependendo da moto, chega a atingir 300 km por hora, fazer uma curva com o seu joelho ralando no chão a 200 por hora. Então, tem um risco grande, ambos os esportes. Nós tivemos recentemente um piloto italiano que se acidentou, não é isso mesmo ou não? Foi na moto velocidade mesmo, né? Foi no Campeonato Mundial, o Marcos Simoncelli, mas foi uma fatalidade realmente, não tinha como escapar ali, foi uma infelicidade enorme. Agora, acidente, você já sofreu algum, Will? Já sofri 2 acidentes, sem gravidade, mas ambos com alta velocidade. O meu primeiro acidente foi em São Paulo, em Interlagos, estava fazendo uma curva em média de 160 por hora, em que a moto foi embora deslizando, teve problema somente mecânico depois, que quebrou a moto, mas fisicamente não condicionado. Depois um outro acidente no Rio de Janeiro também, por volta de 160 por hora, 170. Caramba, mas uma velocidade dessa, de 160, de 200 km por hora, esses acidentes que você sofreu, você atribui o acidente a quê? A uma fatalidade também, em razão da pista, em razão de você ter desconcentrado, ou uma curva mal feita? Qual foi o fator que causou isso? No meu caso foi inexperiência a primeira vez. Porque quando você sai com a moto, o pneu ainda está frio. Então ele precisa de um certo tempo para você dar algumas voltas para ele esquentar e grudar mais no chão. Quanto mais quente está o pneu, mais ele gruda. Então eu já estava querendo acelerar muito forte, a ansiedade de querer correr, e você vai acelerar tudo que você quer. E aí eu acelerei demais, a moto escapou e foi embora. Na segunda vez foi uma curva que eu entrei mal, eu estava com problema, estava no Campeonato Carioca participando. Eu entrei mal na curva e eu estava com problema no freio, não consegui resolver, aí você pega a parte suja da pista, a moto desliza e vai embora. Tá? Agora, esse problema no freio nessa ocasião, ele foi ocasional na hora ou a moto já estava com esse problema? Não, a moto já estava com esse problema, mas ele não tinha tempo para resolver, então eu falei, vamos correr desse jeito mesmo, ver o que dá. Você não colocou a vida em risco, não, Will? Não, na verdade eu não... Não, porque assim, era um freio traseiro, a gente usa menos. Ele serve mais para dar um apoio para a moto. Na moto você praticamente usa 99% do freio da frente. O traseiro é só para você equilibrar ela em caso de sair da curva. Nesse caso, foi a hora que eu precisava usar ele e que ele não estava ali para ser usado. Mas lógico que a gente entra consciente disso para não abusar. E a vida está sempre em primeiro lugar, então, competição... aliás, se a família soubesse disso, não deixava você competir não, hein? Não, minha mãe, nossa, no começo ela só rezava, falava, meu Deus, não quero nem ver, mas agora, depois, ultimamente, ela veio me acompanhando ano passado, acompanhou todas as corridas, ela falou assim, eu prefiro estar aqui, pelo menos eu estou perto, do que estar em casa pensando no que está acontecendo, então... Tá certo, e o nosso piloto de moto velocidade, da cidade de Jacareí, vai continuar por aqui, o seu Cidade Esportes vai um apoio cultural e volta na sequência.